Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, às vezes até boa madrugada para vocês. Não sei que hora que vocês estão assistindo esse vídeo, mas espero que estejam estudando bastante. Aproveitando essa reta final, esses últimos dias de edital aberto, eles são bem importantes para a gente tentar sanar a maior parte das dúvidas, se não todas as dúvidas que a gente tem nos pontos mais fracos. Meu nome é Lucas Lima, eu sou formado em Direito, me formei em 2012 pela Pontifícia Universidade Católica, sou especialista em Ciências Criminais, sou assessor no Tribunal de Justiça há 10 anos. E aqui hoje eu vou tentar trazer para vocês, vou trazer para vocês a Lei dos Juizados Criminais, os Juizados Especiais Criminais, a Lei 9.099 e a Lei 10.259. Nós vamos tratar sobre esse tema. São leis muito simples, de fácil leitura e com o material que eu vou entregar para vocês e com a leitura boa da lei, acho que qualquer questão que cair sobre esse assunto na prova, vocês estarão totalmente aptos a responder e certamente acertarão. Então vamos ao tema. Inicialmente nós vamos começar falando sobre a Lei 9.099, que é a lei que trata dos Juizados Especiais Criminais Estaduais. Vamos localizar esse tema, essa matéria dos Juizados Especiais, para a gente ter uma noção do que a gente vai falar, facilitar a compreensão e fluir melhor a aula. Os Juizados Especiais Criminais, a Lei 9.099, trata de um procedimento. Procedimento quer dizer tem ligação com o processo. Então essa lei está ali dentro de processo penal, está ali no meio, para a gente entender sobre o que a gente está falando. O processo penal ele prevê alguns procedimentos, na verdade dois, o comum e o especial. O procedimento especial é previsto em leis extravagantes. O procedimento comum é aquele padrão previsto no CPP. O procedimento comum ele pode ser ordinário, sumário ou sumaríssimo. O procedimento ordinário ele vai abarcar crimes cuja pena máxima seja superior ou igual a 4 anos. O procedimento sumário vai ser aquele que vai abarcar crimes cuja pena seja superior a 2 e inferior a 4 anos. E o procedimento sumaríssimo vai abarcar infrações de menor potencial ofensivo. E o que são infrações de menor potencial ofensivo? Eu vou trazer esse conceito daqui a pouco para vocês, mas já vou dar uma adiantada. Infrações de menor potencial ofensivo são as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima seja não superior a 2 anos, ou seja, igual ou inferior a 2 anos. O Juizado Especial Criminal está inserido no procedimento sumaríssimo. Na verdade, o GCRIM adota o procedimento sumaríssimo, que é um procedimento mais rápido, mais célere e menos formal. Os Juizados Especiais Criminais têm previsão constitucional. Eles estão previstos ali, tanto os cíveis quanto os criminais, no artigo 24 e 98 da Constituição Federal. E agora falando especificamente sobre os Juizados Especiais Criminais, vamos ver as razões da criação dos juizados. A gente sabe que um processo demora muito tempo para terminar. Ele tem muita formalidade, muita burocracia, muita exigência de normas para que tudo corra bem. E isso demora tempo para ser resolvido. O Juizado Especial Criminal vem justamente tentar simplificar tudo isso e dar uma solução mais rápida para casos simples. E quando eu digo simples aqui, eu não estou querendo menosprezar a dor nem a causa de ninguém. Todo mundo que está numa causa, todo mundo que tem uma causa envolvida judicialmente tem importância, a causa é importante para essa pessoa, tirada os casos de má-fé, excepcionalmente os casos de má-fé tem que ser tirados de lado, mas se a causa é correta, aquilo é importante para a pessoa. Mas mesmo que importante, pode ser simples e pode ter uma solução mais rápida do que o procedimento prevê em regra. E por isso, pensando nisso, tentando desafogar o Poder Judiciário, foram criados os juizados especiais, cíveis e criminais. Os juizados criminais, como eu já disse, vão tratar das infrações de menor potencial ofensivo. E a partir disso, quando a gente fala sobre essa possibilidade de simplificação do processo, surge um contrassenso, surge uma questão que pode ser vista como uma incoerência. O processo penal, ele é rigoroso, ele é formal, ele é burocrático, porque ao fim a gente tira a liberdade de alguém. A liberdade é o nosso bem jurídico mais importante depois da vida. E ao fim do processo penal, muitas vezes ela é retirada da pessoa, porque a pessoa cometeu o crime, ela vai para a prisão. Então, como que a gente pode pensar? E, outra coisa, esse rigor do processo penal, essa formalidade, essa burocracia, visa evitar erros, visa evitar abusos, busca com que aquela conclusão que se chegou no final, que leva a pessoa para a prisão, seja certa.
que tudo que aconteceu antes estava previsto na lei, seguiu certinho o que tinha que ser seguido, viu que realmente aquela pessoa era culpada e ela foi para a prisão. Então, como que a gente pode imaginar um procedimento mais simples, menos formal, menos burocrático, que leve alguém à prisão? Podem ser cometidos erros. Nessa velocidade toda, seria possível que algumas garantias não fossem observadas e a pessoa fosse injustamente para a prisão. Mas aqui, o Juizado Especial Criminal, ele traz a possibilidade disso se tornar uma realidade. Por quê? Porque o juizado, como a gente vai ver, ele é simples, ele é célere, porque ele, ao final, tenta de todas as formas não aplicar uma pena privativa de liberdade. De todas as formas possíveis, ele vai tentar com que a pessoa receba uma pena restritiva de direito, que a pessoa pague um serviço à comunidade, que a pessoa pague uma multa. Ela evita ao máximo levar alguém para a prisão. A lei busca isso. Então, a partir disso, a gente vê que é totalmente possível essa simplicidade. É possível abrir mão de uma morosidade, de uma formalidade, de uma burocracia. É possível adotar a simplicidade, a informalidade, desde que, ao fim, a gente não aplique uma pena privativa de liberdade, desde que, ao fim, a gente preze, a gente priorize pela aplicação de uma pena restritiva de direito. Então, assim, a gente vê que a balança fica equilibrada. Menos garantia, menos formalidade, mas uma pena mais tranquila, uma pena não tão rigorosa, certo? Com essa ideia, eu lembro aqui para vocês de uma curiosidade, de uma teoria trazida por Jesus Maria Sanches Silva. Ele é português, salvo engano, e ele idealizou a teoria das velocidades do direito penal. Essa ideia, essa teoria, vem falar sobre a velocidade que o Estado gasta para punir alguém. Existem 4 tipos de velocidade e o procedimento sumaríssimo previsto na Lei 9.099 está ali no direito penal de segunda velocidade, que é justamente esse, que prevê uma flexibilização, uma relativização dos direitos e garantias, a fim de que o processo seja mais célere, mas ao fim se chegue a uma pena restritiva de direito, a uma pena não privativa, a uma pena não tão rigorosa. Beleza, pessoal? As demais velocidades estão no material de vocês, eu acho que para agora não é importante trazer. Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, podem acessar o pessoal do curso e que eu vou responder para vocês com o maior prazer. Continuando, a gente já falou aqui sobre 2 princípios ou mais, sobre a simplicidade, sobre a informalidade, sobre a oralidade. E esses são os princípios do GCRIM, são os princípios da Lei 9.099. Eles estão previstos no artigo 62. Para eu não me esquecer, eu criei um método mnemônico, INECOS. A partir das iniciais ali, a gente consegue chegar a todos os princípios. Informalidade, economia processual, celeridade, oralidade e simplicidade. Esses princípios, como eu disse, estão previstos no artigo 62, que eu vou ler para vocês agora. O processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. Além de trazer os princípios que eu já falei para vocês, esse artigo traz também as finalidades, mas a gente vai falar daqui a pouco. Eu quero antes falar sobre um exemplo de informalidade que a própria Lei 9.099 traz para a gente. A Lei 9.099, no artigo 65, diz que os atos poderão ser praticados de maneira que se chegue ao resultado que se quer. Ou seja, não busca tanta formalidade, não quer que as coisas sejam tão rigorosas para que se chegue a um resultado. Desde que não cause prejuízo a ninguém, os meios praticados para se chegar ao resultado não interessam. Desde que não cause prejuízo para ninguém. Tanto que a própria lei fala que as audiências, os atos poderão ser praticados no horário noturno qualquer dia de semana. Então é bem tranquilo, é bem livre, dá liberdade para que se chegue ao resultado, para que o processo chegue ao fim, certo? Outro exemplo aqui de simplicidade nesse caso é o artigo 65, parágrafo 3º. Aqui fala que os atos que serão registrados são só aqueles essenciais, exclusivamente os essenciais. Então os demais atos muito simples não necessitam ser registrados, só aquele que foi essencial mesmo. Beleza? Vamos passar para frente agora, falar sobre as finalidades. Eu li para vocês o artigo 62, ele já fala as finalidades da Lei 9.099, do GCRIM. São os objetivos que essa lei busca, que são sempre que possível a reparação do dano à vítima
e a aplicação de uma pena não privativa de liberdade. Essa aplicação da pena não privativa de liberdade, a gente já bateu muito nessa tecla. O GCRIM busca de todas as formas a não aplicação dessa pena privativa de liberdade. Ele vai sempre buscar uma pena restritiva de direito. E esse, inclusive, é um dos fundamentos que autorizam essa celeridade do GCRIM. A pessoa que se vê investigada, se vê acusada no GCRIM, para ela receber uma pena no final, meu amigo, ela tem que fazer muita coisa errada, ela tem que deixar passar muita oportunidade. Porque a lei faz questão de a toda hora te mostrar um caminho diferente. Então, com certeza, é um dos objetivos e está previsto na lei. Outro objetivo, outra finalidade é a reparação do dano à vítima. A vítima aqui ganha um certo protagonismo. Até pouco tempo atrás, a vítima era só um meio de prova. Hoje não. Hoje já tem um protagonismo, tem uma participação, a fim de que ela não se veja lesada pela prática da infração e assim busca, por meio desse procedimento, a reparação do dano. Beleza? Falamos sobre os princípios, falamos sobre as finalidades. Agora vamos falar um pouco sobre o objeto do GCRIM, que é a competência em razão da matéria. Deixa eu só tomar uma água aqui e a gente já continua. A competência em razão da matéria do GCRIM nada mais é do que a infração que o GCRIM vai abarcar. Eu já falei para vocês ali quando eu disse quais seriam os crimes abarcados pelo procedimento sumaríssimo. E é isso mesmo. O artigo 60 do GCRIM fala que o juizado especial criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para conciliação, julgamento e execução das infrações de menor potencial ofensivo, cumuladas ou não com multa. As infrações de menor potencial ofensivo estão conceituadas pela própria lei no artigo 61 e são as contravenções penais e os crimes cuja pena seja não superior a 2 anos, ou seja, igual ou inferior a 2 anos. Nós temos exemplos aqui que eu trouxe para vocês do dano simples e da calúnia. São 2 crimes que seriam abarcados pela lei dos juizados. O dano simples tem pena de 6 anos, a calúnia tem pena de 2 anos, penas máximas. Temos 2 observações aqui nesse momento. Tem um crime que não é... O conceito de infração de menor potencial ofensivo não abarca esse crime. Ele não está dentro desse conceito. Porque a pena que é aplicada a ele, em momento algum, se parece com as penas previstas no conceito. É o artigo 28 da Lei de Drogas, é a posse ou porte de droga para uso próprio, para consumo próprio. Artigo 28 da Lei 11.343. Esse artigo prevê penas diferentes, como pena de advertência, pena de frequência a curso educativo, pena de prestação de serviço à comunidade. Por mais que esse crime não se encaixe no conceito de infração de menor potencial ofensivo, a jurisprudência entendeu que ele é de competência dos juizados. Então não tem dúvida, o artigo 28 será sempre processado, julgado e executado pela lei dos juizados. Agora tem outra observação, disse que eram 2, foi só uma. Concurso de crimes. O que seria concurso de crimes? O concurso de crimes ocorre quando 2 crimes ou mais são praticados no mesmo contexto fático. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa pratica um dano simples um dia, outro dia pratica uma calúnia. Não há dúvidas de que separadamente esses crimes, inclusive eu trouxe eles como exemplos para vocês, não há dúvida de que esses crimes sejam abarcados pela Lei 9.099, em razão da pena máxima que eles prevêem. 6 meses para o dano simples e para a calúnia 2 anos. Agora, se no mesmo contexto fático, vamos supor que uma pessoa quebre o carro de alguém, estrague o carro de alguém, pratique o crime de dano simples, e na mesma circunstância o dono do carro aparece e essa pessoa calunia a pessoa, de alguma forma inventa que ele tinha batido nela antes, que ele tinha praticado algum crime antes e informa isso de forma falsa. Então ele praticou 2 crimes no mesmo contexto fático, certo? Dessa forma, a gente tem que somar as penas máximas previstas para cada um dos crimes. A gente tem que somar os 6 meses e os 2 anos. Nós vamos ter 2 anos e meio. Obviamente, então, não será possível porque ultrapassou o limite previsto no conceito de infração de menor potencial ofensivo, que é de 2 anos. Então, no concurso de crimes, a gente tem que somar as penas, tem que somar as penas das infrações cometidas para saber se vai ser possível ou não. A partir da soma, a gente tem o resultado e vai ver se vai ser possível. Se ultrapassar 2 anos, não vai ser possível. Além da competência em razão da matéria, a gente tem que falar sobre a competência em razão do lugar. A regra do CPP
é que o lugar competente para julgar o crime será o lugar onde acontecer a consumação do delito. O resultado, é a teoria do resultado. A Lei 9.099 é uma exceção a essa regra. Ela prevê a teoria da ação, a teoria da atividade. Na Lei 9.099, o local para julgamento da infração vai ser o local onde forem praticados os atos. Por exemplo, uma difamação. Alguém escreve algo desonroso no celular sobre alguém e divulga. Por mais que pessoas em outros estados recebam, se essa pessoa fez essa divulgação aqui de Goiânia, as práticas dos atos foram exercidas aqui em Goiânia, então o local competente para análise, julgamento e execução dessa infração vai ser aqui em Goiânia, onde foram praticadas as atividades que geraram essa infração, onde foi feita a ação para essa infração. Beleza? Seguindo o nosso roteiro aqui, nós vamos falar um pouco agora sobre citação e intimação. Essas são formas de comunicação no processo, né? A citação, ela finaliza a formação da relação processual, ela cientifica o acusado de que tem um processo contra ele. A intimação busca cientificar as pessoas envolvidas ali sobre alguns atos praticados no processo. A regra sobre a citação está prevista no artigo 66. No GCRIM, na Lei dos Juizados Especiais Criminais, a pessoa vai ser citada em regra pessoalmente. O autor do crime está lá no juizado e já vai ser cientificado ali de que tem uma ação contra ele. Ou, se ele não estiver no juizado, ele vai receber um mandado depois, que é outra forma de citação que pode ocorrer, por mandado. Questiono vocês, é possível a citação por edital nos juizados? O que vocês acham? Não é possível. O artigo 66, parágrafo único, prevê que quando não encontrado o réu, serão extraídos os atos desse processo e remetidos ao juízo comum e lá vai ser tomado o procedimento que é devido. Então não é possível a citação por edital no juizado especial criminal. A simplicidade do procedimento previsto não é compatível com a citação por edital. E citação por hora certa? A citação por hora certa causa alguma divergência. Tem gente que acha que não é possível pela própria redação do 66, parágrafo único, quando não encontrado o réu. Na citação por hora certa, por mais que se encontre alguém conhecido do réu e o oficial de justiça desconfie de que o réu está se ocultando, ele não encontra ele efetivamente. Então cabe nessa expressão, não encontrado o réu. Então tem gente que defende que em razão dessa expressão, não encontrado o réu, também não seria possível a citação por hora certa no juizado. Teriam que ser extraídos os atos, remetidos ao juiz comum e lá tomado o procedimento devido. Mas existe o enunciado 110 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que admite sim a citação por hora certa. E na minha humilde opinião, eu acredito que é a opção mais acertada, porque a simplicidade e a informalidade que regem os juizados especiais criminais permitem que seja feita uma comunicação independente da forma necessária. Não é porque não foi da forma prevista em lei, mas se foi efetivado o ato e não teve prejuízo para ninguém, ok. Pode sim, então, na minha opinião e na opinião do FONAGE, enunciado 110, ocorrer a citação por hora certa. Beleza? Os tipos de... Inclusive, se cair numa prova objetiva, eu recomendo que vocês marquem segundo o enunciado 110. Acredito que não caia, porque pode gerar algum burburinho, algum tumulto, pode gerar perguntas demais, inclusive talvez uma anulação. Mas se cair, eu recomendo que vocês marquem segundo o enunciado que admite a citação por hora certa. Os tipos de intimação. As intimações nos juizados especiais criminais podem ocorrer por correspondência com identificação pessoal. Se a pessoa a ser intimada for uma pessoa jurídica ou uma firma individual, pode ocorrer a intimação vai ocorrer na pessoa do encarregado de recepção, que vai ter que ser identificado, e pode ocorrer também por oficial de justiça, independentemente de mandado ou de carta. Além disso, pode ocorrer intimação por qualquer meio idôneo de comunicação. Inclusive agora, na época da pandemia, foi autorizado pelo STJ em diversos procedimentos a utilização do WhatsApp, inclusive no procedimento ordinário, que nem exige tanta informalidade. Então, quem dirá aqui nos juizados? Os juizados, então, pode sim, qualquer outro meio idôneo de comunicação que efetivou a comunicação, cientificou a pessoa de que ela tem que praticar determinado ato, vai ser sim possível a intimação por qualquer outro meio idôneo. Beleza, pessoal? Vamos agora começar a falar efetivamente sobre o procedimento em si. Aqui nós temos a fase preliminar. A fase preliminar da persecução é a fase administrativa. A fase administrativa no procedimento ordinário
é representada em regra pelo inquérito policial. Inclusive, muita gente acha que só existe inquérito, mas não, a gente tem outros procedimentos investigativos. Só que o inquérito policial, por mais que ele não tenha uma formalidade certa, por mais que ele não seja rígido, por mais que ele permita que a autoridade policial maneje ele a depender daquela causa que está sendo investigada, a fim de que aquela investigação se adapte melhor àquele caso, ele é muito complexo para a simplicidade que os juizados prevêem. Então, o legislador pensou num método investigativo muito mais simples, que é o TCO, o termo circunstanciado de ocorrência. O artigo 69 prevê que a autoridade policial, ao tomar conhecimento da prática de uma infração de menor potencial ofensivo, vai lavrar o termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, e vai encaminhar vítima e autor para o juizado. E depois vai também determinar a produção de algumas diligências, de alguns exames necessários. O TCO, então, é uma forma investigativa mais simples, mais simplificada. A partir disso, surgem algumas observações, na verdade, são alguns questionamentos que eu faço para vocês. Inclusive, um deles já está aqui com resposta. Pode, em caso de ocorrência de uma infração de menor potencial ofensivo, pode a autoridade policial, ao invés de adotar o TCO, adotar o inquérito policial como forma de investigação? Por mais que eu tenha dito que o inquérito policial é complexo, não há nada na legislação que vede a utilização do inquérito policial. Ou seja, o inquérito policial pode ser utilizado principalmente em casos em que a infração de menor potencial ofensivo seja muito complexa. Ela exija a produção de algumas provas, exija a realização de algumas diligências. Então, vai ser utilizado o inquérito policial. Surge aí, então, o segundo questionamento. Utilizado o inquérito policial em razão da prática de uma infração de menor potencial ofensivo, ao fim do inquérito policial, eu remeto os autos para o juízo comum ou para o GCRIM? Para o GCRIM, por mais que tenha sido conduzido pela forma prevista no inquérito policial, ao fim, por ser uma infração de menor potencial ofensivo, vai ser remetido para o GCRIM, adotando o rito sumaríssimo, adotando o rito previsto na Lei 9.099. Beleza? Outra coisa, pode ocorrer a prisão em flagrante ou a concessão de fiança no juizado especial criminal? Aqui vocês me dão licença para ler o parágrafo único do artigo 61. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá a prisão em flagrante nem se exigirá fiança. Ou seja, o delegado lavrou o TCO e encaminhou o autor para o juizado ou pegou dele o compromisso de que ele vai comparecer ao juizado. Nesses dois casos, não vai ser possível prisão em flagrante e, não existindo prisão em flagrante, não há que se falar em fiança. Agora, se ele não comparece ao juizado, e se ele também não se compromete a comparecer, vai ser sim possível a prisão em flagrante do autor daquela infração. E sendo possível assim a prisão em flagrante, vai ser possível a fiança também. Beleza? Outra situação importante a ser trazida diz respeito a vocês futuramente aí. A PM, os policiais militares e a PRF pode lavrar um TCO? O artigo 69, quando prevê que vai ser lavrado o TCO, diz que a autoridade policial, ao tomar conhecimento da infração, vai lavrar o TCO. Mas e aí, se a PM, se vocês daqui a uns dias se deparam com a prática de uma infração de menor potencial ofensivo, vocês podem lavrar o TCO? O enunciado 34 do FONAGE entende que sim. Tanto a PM quanto a PRF podem lavrar o TCO se se depararem com a prática de uma infração de menor potencial ofensivo. Após a lavratura do TCO, tanto a PM quanto a PRF vão encaminhar os autos para a autoridade competente ou para o Poder Judiciário. Beleza, pessoal? Agora nós vamos falar sobre as medidas despenalizadoras. Desculpem. São três, a lei prevê três, duas delas ocorrem na fase ainda administrativa do procedimento e uma delas já após a ação penal. A primeira delas é a composição civil dos atos. Imaginando lá que o delegado ficou sabendo da prática da infração de menor potencial, ele vai lavrar o TCO, vai encaminhar vítima e autor para a delegacia, para o juizado. No juizado, se já tiver como, vai ser feita a audiência preliminar. Nessa audiência preliminar, vai ser resolvida essa composição civil. Se não tiver como, vítima e autor saem de lá intimados para a realização dessa audiência. Nessa audiência estarão vítima, autor, seus advogados, Ministério Público e juiz. O juiz vai esclarecer sobre a possibilidade de composição civil dos danos
E o que seria isso? Ele vai sugerir que as partes resolvam aquilo ali de uma maneira, sem querer ser muito simplista, mas de uma maneira monetária realmente. Uma indenização, o autor paga uma indenização à vítima, aquilo ali acaba ali, pronto. É benéfico para a vítima, que vai ter seu dano reparado, mesmo que financeiramente apenas, e é benéfico ao autor, porque aquilo ali acaba ali, não vai ter contra ele o risco de ser instaurada uma ação penal nem nada. É possível a composição civil na ação privada e na ação pública condicionada à representação. Na ação pública incondicionada, por mais que seja possível também ocorrer a composição civil, ela só vai sanar aquela parte civil da infração. Ela vai indenizar a vítima na parte civil, mas aí a parte penal vai ter que ser visto se é possível uma transação. Então, quando a parte civil, a vítima já não vai poder requerer nada. Porque por mais que um ato seja resolvido na parte penal, muitas vezes a vítima pode pedir uma indenização civil. E nesse caso já vai ter sanado essa parte também. Então nessa audiência o juiz sugere isso, a vítima aceita, falou, legal, vou receber um dinheiro, beleza. O acusado falou, não, legal, vou pagar um dinheiro, já vai estar tudo terminado. Se aceita o acordo, que pode ser feito inclusive por conciliador, vai ser homologado esse acordo por meio de uma sentença que é irrecorrível. Essa sentença gera um título cível que pode ser executado, que é a vantagem para o acusado. Porque por mais que ele não cumpra o acordo depois, a vítima aqui não pode mais abrir uma ação penal por meio de queixa ou não pode mais representar. Por quê? Esse acordo que ela faz, essa composição civil que ela faz, representa uma renúncia tácita ao seu direito de exercício de queixa e ao seu direito de representação. Dessa forma, feita a composição civil, não tem como mais voltar atrás, não tem como mais iniciar uma ação. O máximo que ela pode fazer é executar o título que é representado pela sentença e receber o valor que foi acordado ali. Se não foi feito um acordo, vai ser aberto um prazo ali mesmo para que a vítima represente, se for necessário, caso seja uma ação penal pública condicionada à representação, ela vai ter esse prazo para poder apresentar essa representação. Se ela não apresentar essa representação ali naquela oportunidade, vai ser aberto o prazo para que ela apresente essa representação no prazo previsto na lei, que pelo CPP são de 6 meses, contados a partir da ciência da autoria do fato. Pessoal, vamos dar um intervalo agora, vamos tomar um café, daqui a pouco a gente volta no próximo bloco. Valeu!